Olá, eu sou Natália Coura, do Comercial da Esparta. Estou aqui com o Leonardo Medina, da área de Preços e Índices da Anbima, e ele vai dar uma aula aqui pra gente sobre o IDK IPCA de 5 anos. Bom, para começar, Leonardo, fala um pouquinho de você, quanto tempo você está na Anbima e um pouquinho sobre aqui. Obrigado, Natália. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês para a gente falar um pouco, né, desses índices, os índices que a Anbima tem. Então a gente fala muito de IMA muitas vezes, mas a gente tem uns outros índices aí na família e dentro da Anbima que a gente às vezes precisa falar um pouco mais. Os primos, né? mais desconhecidos. Os primos mais desconhecidos, exatamente, ali. O IDK é um deles, né? Então, falando um pouco de mim, né, como você perguntou, né? Eu estou na Anbima há bastante tempo aí, acho que um pouco mais de 15 anos de Anbima, enfim. Bastante. Comecei bem novinho, e aí comecei trabalhando na área de precificação e índices mesmo, lá no operacional da área. E a gente foi evoluindo, já fui para algumas outras áreas aqui dentro, já toquei área de analytics, já fiz uma área de modelagem, já passei por algumas áreas aqui dentro. E aí hoje eu respondo por toda a parte operacional de dados. Então eu respondo por preços, índices e todo o que a gente chama aqui de plataforma de operações, que são as bases de fundos de investimentos e mercado de capitais. Então hoje eu fico com todo esse guarda-chuva aqui debaixo de mim na Anbima. Baita responsabilidade, porque o mercado depende de você para ter toda a precificação dos títulos. A gente vai falar um pouquinho disso. Graças a Deus tem um time bem competente embaixo para fazer, não faço isso sozinho, né? Com certeza. Boa. E se você fosse definir em poucas palavras o que é a Anbima? O que a Anbima faz? Como que você definiria? Então, a Anbima, na verdade, a gente é uma associação de mercado, né? Então a gente trabalha ali entre 4 pilares, né? Mas o nosso objetivo principal é efetivamente trabalhar para desenvolver o mercado financeiro, né? Mercado financeiro de capitais, que hoje está no nome da associação. Então a gente trabalha ali dentro de 4 grandes pilares, né? Então a gente tem o pilar de representação, que é efetivamente o time que trabalha com o mercado e é quem faz as reuniões com o mercado, que é quem tem as discussões, representa o mercado junto aos órgãos de governo, enfim. E faz as discussões mesmo do que são pertinentes em termos de normas para o mercado, tá? A gente tem uma parte educacional, que aí é toda a parte que o pessoal conhece mais, né? Que é toda aquela parte de certificação, de educação mesmo, então também é uma parte que geralmente o pessoal conhece mais, né, que todo profissional do mercado tem que ser certificado, então tem todas as certificações ali da Anbima. A gente tem um terceiro pilar que é a autorregulação, né, então junto com a representação são feitas todas essas melhores práticas e os códigos de conduta para o mercado, e a gente tem a área de supervisão que atua nessa parte aí, garantindo que essas condutas sejam seguidas. E aí, por fim, né, que eu deixei para o final, a parte que a gente efetivamente trabalha, que é a parte que eu fico, que é a parte de dados, né, que é o que a gente chama do pilar de informação ali. Então a gente tem toda essa parte de prover para o mercado bases de dados seguras para que as decisões sejam tomadas. Então a nossa intenção na parte de informar é muito ter essas bases de dados seguras, confiáveis e da melhor maneira possível e coisas que o mercado precise para que se tome a melhor decisão, enfim. Então a gente está sempre aqui ouvindo o mercado e tentando prover essas informações da melhor forma possível. Maravilhoso, é muito importante para o investidor mesmo. Agora, entrando no IDK, já IPCA 5 anos, fala um pouquinho por que ele foi criado, ele é constante duração, né? Por que ele foi criado? Qual foi a necessidade que vocês sentiram no mercado para poder criar esse índice? Então, a criação dele é de 2010, né? Se a gente voltar ali, a gente retroagiu um pouco o cálculo, mas a discussão dele, criação dele foi mesmo ali em 2010. E aí, falando um pouquinho do modus operandi da Anbima, né? Tudo que a gente faz em termos de dados ou tudo que a gente coloca para o mercado é uma discussão com o próprio mercado, né? Então a gente tem um grupo específico aqui na Anbima que discute tanto a necessidade desses índices, não só do IDK, mas de todos os outros, e a metodologia também. Então é tudo uma construção conjunta com o mercado. Então, voltando lá em 2010, esse grupo se reunia, né, e viu a necessidade de você ter algum referencial de mercado para estratégias que fossem de prazo fixo, tá? Na época, a gente também estava... a gente tinha acabado de construir, de divulgar para o mercado curvas de juros, né? E aí não dá para a gente falar do IDK sem falar das curvas de juros, mas a gente tinha acabado de soltar também para o mercado umas curvas de juros, uma revisão metodológica, e aí fazia todo sentido naquele momento a gente
construir o IDK era uma questão de necessidade do mercado, uma referência de estratégias de investimento em prazos fixos, né? Então, naquele momento fazia todo sentido, foi colocado pelo próprio grupo, foi uma necessidade desse próprio grupo de mercado que a gente construísse e soltasse esse índice para o mercado. Maravilha. E quais são os indexadores e prazos que você tem? Porque tem essa constante duração, mas né, quais são esses prazos que vocês têm? Então, como a gente constrói ele a partir de uma curva de juros, então a gente tem diversos prazos ali, né? Então a gente tem tanto a parte pré-fixada quanto a parte IPCA, né? Então quando a gente está falando de pré-fixada, a gente gera eles a partir de uma curva pré-fixada que a gente tem utilizando as LTNs e as NTNFs, né? Então a gente também tem o trabalho de precificação, então a gente consegue ter todo esse tracking, né, todo esse caminho feito aqui dentro da Ambima. Então a gente tem o IDK pré, que aí utiliza as informações da curva geradas por LTN e NTNF, são os títulos pré-fixados, e a gente tem a parte IPCA, que é a curva que utiliza as NTN base, né. Naturalmente, quando a gente está falando de pré-fixados, a gente tem a curva um pouco menor, então a gente tem títulos ali indo até 10 anos mais ou menos, então a gente tem uma coisa um pouco mais curta, se comparado ao IPCA, né, mas a gente tem ali uma coisa um pouco mais curta, então a gente tem alguns prazos ali que a gente convencionou na época, com o próprio grupo inclusive, então a gente tem 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos, se eu não me engano, quando a gente está falando de pré. Uma pergunta que pode vir naturalmente mas por que não 10 anos, Léo? Porque o ponto de 10 anos às vezes está na curva, não está na curva, muitas vezes já é um ponto um pouco mais longo, às vezes ele entra, às vezes não. E aí, quando a gente vai para IPCA, que a gente está falando de NTNB, aí a gente tem ali um rol de vencimentos e maturidades mais longos, que aí a gente começa desde 1 ano, 2 anos, 5 anos e vai até 30, né? Então, passando ali 10, 15, enfim. Então, a gente tem um pouco mais longo ali a curva de IDK e IPCA. Entendi. E até por ele ter, assim, aí voltando para o IDK mesmo, IPCA há 5 anos, por ele ter essa composição constante, dá para falar que ele é uma composição teórica ou é um título sintético? E assim, a pergunta é muito no sentido de, normalmente o investidor fala, dá para investir nisso aqui? Eu consigo replicar isso daqui, né? Então... É engraçado, né? Então, e aí quando a gente foi fazer até a discussão do IDK, era algo que a gente vinha de um mundo onde a gente fazia, não, a carteira precisa ser replicável, né? E aí, quando você vai para o IDK, você pensa, nossa, eu tenho uma curva, dessa curva eu tenho uma relação que eu faço uma conta de uma taxa para outra taxa, e aí eu tenho uma rentabilidade diária dentro daquele prazo, mas efetivamente eu não tenho um título ali necessariamente, né? Eu não compro, né? Eu não compro aquele título, né? Ele efetivamente é um índice sintético para você representar exatamente se eu pudesse ter aquele investimento naquele ponto, eu conseguiria ter aquela rentabilidade, né? Entendi. Então é muito para você ter um acompanhamento do mercado, onde você tem uma estratégia de prazo-alvo, né? E aí como que aquilo está se comportando, né? E aí você tem alguma referência para você se basear em relação àquele investimento que você tem, considerando aquele prazo específico que você tem, né? Então, basicamente é um teórico ali. E como que vocês fazem para calcular o desempenho dele? Então, e aí basicamente o que a gente faz a gente tem essas curvas que também ficam públicas, tá? Todas essas informações ficam públicas ali no Ambima Data hoje, no nosso site. Mas basicamente a gente tem essas curvas de juros, então a gente tenta chegar nessas curvas através dos preços dos títulos que a gente tem. E aí a conta basicamente é chegar na rentabilidade que eu tenho, considerando a variação de rentabilidade do que eu tenho a taxa de 2 anos contra 2 anos menos um dia. Né? Então a gente tenta pegar ali qual é a rentabilidade daquele prazo específico. E naturalmente, como o preço dos títulos vai variar em mercado, isso vai se refletir nas curvas que são base para fazer esse índice, e aí isso vai variando e oscilando ao longo do tempo. Naturalmente, prazos mais longos oscilam mais do que prazos mais curtos, né? Isso é o básico do mercado. Do mercado. E, bom, por último, o índice mais conhecido do mercado de inflação, acho que é unânime falar que é o IMAB. Qual que é a maior diferença que você poderia citar entre o IMAB e o IDK IPCA 5 anos?
Eu acho que é até o ponto que a gente falou agora mesmo, né? O IMAB, eu tenho uma carteira, eu tenho uma cesta de títulos, eu consigo comprar aqueles títulos, né? Então eu tenho ali, eu tenho o IMAB, e aí dependendo das variações que a gente tem no IMAB, eu tenho lá títulos acima de 5 anos, abaixo de 5 anos, ou eu tenho um IMAB completo com todas as NTN-Bs em mercado, né? Então eu tenho tudo isso, eu consigo comprar aquela cesta. Quando a gente está falando de DK, não, né? Eu tô ali naquele prazo específico e é um título, é um índice que reflete de forma bem sintética aquele prazo, né? Que ele só pode ser acessado, então, via um fundo, por exemplo. Ouvir um fundo, ouvir uma estratégia que seja feita, né, nesse sentido. Quando a gente está falando do IMAB, não. O IMAB você tem efetivamente a cesta, você tem efetivamente os títulos, e aí dependendo do que você tem ali de títulos, a duration do IMAB pode até variar para um outro, para um lado, para o outro, porque você depende da composição da carteira mesmo, tem os rebalanceamentos de carteira. Vai decaindo, né, o prazo de vencimento. Vai decaindo, e aí se o Tesouro resolve botar um título muito longo, e aí você tá no IMAB, ele entra lá no final, entra na sua carteira, entra com peso, pode mexer na duração ali do índice. Isso acontece porque a gente está falando efetivamente de uma cesta de ativos. Né? E o IDK fica ali estático. O IDK fica estático ali no ponto, 2 anos, 5 anos, enfim, o 2 anos que a gente está falando fica ali estático naquela rentabilidade ali da curva. Boa, muito bem. Léo, obrigada pelo papo, foi muito bom, acho que bastante esclarecedor, então agradeço muito pelo seu tempo. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até mais, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.